em Gênesis 1, 28, falando de Abraão, diz assim: e acrescentou Deus: eis que vos dou todas as plantas. Não, Abraão não, estamos lá em Adão, desculpa gente. Gênesis, criação, fez o homem e a mulher, e aí liberou a promessa, os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Então esse foi o comissionamento dado por Deus a Adão e Eva. E aí nós aprendemos na semana passada que as frases desse versículo não são descasadas, né? Ele abençoou e fala: sedes férteis e multiplicai-vos. Aí ele fala: sujeitai, dominai, e ele dá aquela ordenança, aquele comissionamento de governo sobre tudo aquilo que ele mesmo havia criado. E aqui nós aprendemos, muitas vezes, a gente separa na nossa mente o sujeitar do multiplicar. E hoje nós temos o entendimento, aprendemos aqui o entendimento, de que esse ser fértil, se multiplicar, não está descasado de sujeitar a terra. Que a sujeição da terra passa sobre ser fértil e multiplicar. Aí os casais casados, tudo arrepia, né? Eu comecei a ler o livro, falei para a apóstola, eu não tenho a ousadia de falar exatamente o que esse homem fala. Mas é muito verdade. E na verdade eu falei, a pessoa bate papo com esse homem há muitos anos, né? Porque ele fala tudo o que eu posso falar, tudo. Não tem nada que eu tenha lido até agora nesse livro que a apóstola já não tenha dito. É o mesmo espírito, é demais. É demais. Sabe aquelas loucuras que a gente ouve do AP, que você fala assim, o homem vai lá, fala, embasa, fundamenta, tudo. Fala assim, nossa, o apóstolo já falou isso. E aí, então, ele não é descasado. A sujeição da terra passa por uma multiplicação. E como a pastora Eliana disse semana passada, não adianta só ter filhos, tem que transmitir a imagem e semelhança de Deus nos nossos filhos. E é óbvio que, né, que cai muito mais tranquilo no meu espírito pensar que então nós vamos multiplicar em filhos espirituais. Sim, fomos chamados para multiplicar em filhos espirituais. Mas nós somos ao pé da letra do que está escrito aqui, é ser fértil e multiplicar no natural. E às vezes a gente, né, o autor bate muito nisso, bate muito em nós, mulherada, não vou nem repetir para os homens não ouvir, bate muito em nós. Porque fala do propósito, a gente fala assim, a gente até espiritualiza, tenho tanta coisa para fazer para Deus que não posso mais ter filho, né? E a gente descasa como se ter filho fosse uma coisa e viver o propósito de Deus fosse outra. Como se, um futucão é para você mesmo, Rodrigo, não é para o Pedro não, ele já fez 2. Ele já fez os dele, mas é pouco. Aí eu falando que é pouco 2, né? Deixa Deus me ouvindo. Não, desculpa, Deus não falei. Confronta muito o livro, gente, muito, mas confronta muito. E aí, aquilo que a gente sempre fala, que ele traz só sobre fundamento, aquilo que a gente ministra. Sobre nós acharmos que temos o poder de decisão da vida. Nós decidimos quantos filhos nós vamos ter e quando vamos ter. Nós decidimos o tempo da vida. Porque nós somos o quê? Egoístas. E eu prego isso quando eu aconselho a mulherada, a gente fala sobre isso. Porque quando nós pensamos em filho, a gente pensa na nossa vida, para o nosso deleite. Quando é o tempo de eu ter um filho? Quando está bom para a minha vida, para eu trazer existência a uma pessoa? Quando que é o tempo perfeito para a minha vida, que se encaixa nos meus padrões, nas minhas vontades, no que eu acho que precisa ter para que aí eu tenha um filho? Aí eu escolho baseado em mim. E quando é o tempo de eu parar de ter um filho? Para mim tá bom. Estou satisfeita. Eu falo que a Bela não pode saber disso, tá? Quando ela crescer. Mas ela fala que é o melhor susto que eu tive. Porque com 37 anos eu tive o Pedro, 37. Com o Pedro com 1 ano e pouco, 38 anos, eu estava super botando o pé no freio. Eu já estava soltando umas frases assim pro Du. Ai, estou tão realizada com o Pedro, amor. Até que um dia, no dia do aniversário da apóstola L, de manhã, organizando a festa dele, eis que eu começo a babar. Né? A minha baba das minhas gravidezes. Eu falei, amor, conheça essa baba. E não deu outra. E não deu outra. Né? Eu falo que foi o melhor susto, mas eu já estava me acomodando, estou abrindo a minha verdade aqui.
E a gente acha que tem o direito de dominar os tempos, a quantidade, e a gente ensina nessa casa, e esse autor fala exatamente isso. Ele fala assim: ter filhos ou não ter filhos é algo espiritual que precisa ser por revelação. A pergunta é: Deus só quer trazer existência quem através de mim? E quando? E às vezes a gente fica pensando o melhor tempo para a minha vida, para eu ter um filho. Quando a Bíblia diz que Deus tem os dias contados de todas as pessoas na palma da sua mão. Não se trata de quando eu quero ter um filho, se trata de Deus, quando o Senhor quer trazer à existência uma pessoa através da minha vida. Quando a gente aconselha a mulher que está pensando ou não ter filho, e aqueles, né, dinheiro, trabalho, não sei o que lá, a gente fala: peraí, vamos ouvir o Espírito Santo? Porque você está escolhendo o tempo baseado na sua vida. E a pergunta é: Deus, quando que o Senhor tem marcado? O Senhor sabe o dia, o Senhor sabe a hora. A gente ainda está pensando se vai ter filho, Deus já sabe o dia que vai fazer 18 anos, o dia que vai se formar na faculdade, Deus já viu o dia do casamento, Deus já viu o dia da morte daquela pessoa. Essa é a verdade. Quando eu estava gerando a Bela, eu fui muito cobrada pelo nome dela, porque eu estava perto de nascer e eu não tinha mínima pressa de colocar um nome. Eu não queria colocar um nome por mim, né? E não tem problema, você pode escolher o nome do seu filho. E eu creio que Deus é tão soberano na sua mente que você escolhe a Deus falando. Mas eu ainda não tinha, eu queria ouvir algo específico. As pessoas: tem que ter um nome, não faz nada, eu quero bordar uma fraldinha, eu quero ter que ter um nome, tem que ter um nome. Eu falei: gente, calma, não tenho nome ainda, eu não tenho pressa com essas coisas. Deus falou do Pedro e vai falar dela. Já estava no último mês de gestação. E eu falava assim para o Espírito Santo, eu falava assim: Deus, como que o Senhor chama essa menina? Porque ela já existe desde a eternidade. Entende? Eu não a conheço, só conhece desde a eternidade. E um dia eu vou morrer, e o Senhor vai continuar chamando ela pelo nome. Como que o Senhor a chama? E um dia Deus me falou: Isabela. E tinha sido o primeiro nome que o Du tinha sugerido. Eu falei: não gosto, amor, só para acabar comigo. Só botar eu no meu lugarzinho. Primeiro nome. Eu falei: amor, não gosto de Isabela. Amo minha Belinha. A gente se acha muito no direito. A sociedade, esse autor fala muito sobre isso, é muito egoísta. Nós cristãos somos muito egoístas. Nós nos colocamos na posição de decisão de tudo. E a decisão de ter filho não se trata de nós. Não é o meu tempo, é o tempo. Quando que o Senhor quer trazer essa pessoa à vida através de mim? Não é a minha vida, é a vida de uma pessoa que vai nascer. Não é o meu propósito, é a propósito dessa pessoa. O meu propósito é ter 2 filhos. O meu propósito é ter um filho. E qual é o propósito de Deus através dessa pessoa que você pode gerar? Não é o dia do nascimento da criança que você vai gerar. Não se trata do seu propósito, se trata do propósito dessa criança. Você entende? E nós temos que sair de uma posição de soberania e governo sobre os tempos da vida de outra pessoa, que tem um propósito específico, que é um filho de Deus específico. Amém? Fomos chamados a frutificar e multiplicar, para que nós possamos dominar. O dominar a terra, a influência, ela passa por uma questão de povoação, por uma questão de domínio de território, baseado o quê? Em multiplicar pessoas à imagem e semelhança de Deus. Então, acho que no decorrer do livro ele vai descrever, pelo que eu falei, mas não se trata só de encher a terra de pessoas, é encher a terra de pessoas e multiplicar o DNA de Cristo que está em nós, nos nossos filhos naturais e espirituais. Precisamos produzir pessoas à imagem e semelhança de Deus, através da pessoa de Cristo. E essa estratégia não é para a gente falar assim: isso é extremamente espiritual, não. Dá uma olhada, e aqui ele fala sobre um panorama matemático. Dá uma olhada, o apóstolo ele sempre fala disso. Olha como que os muçulmanos estão dominando o mundo. Qual que é a estratégia dos muçulmanos de dominar o mundo? Povoando. E aí esse autor, o apóstolo ele sempre fala disso, né? A França está num caminho rápido de ser dominada e se tornar 100% muçulmana. O apóstolo ele sempre fala disso. E ele traz isso de forma estatística. Eu nem anotei, senão a gente ia ficar aqui muitas horas hoje. Muito tempo. Mas o francês é um dos povos que menos se reproduz na terra. É em média um filho, quem decide ter filho. E em contrapartida, os muçulmanos estão lá em massa, tendo filho. Não é uma questão espiritual, é uma questão matemática.
A estratégia deles. Aonde o povo está tendo filho? Na França. Vamos correr lá, que lá a gente domina primeiro. Vamos começar a orar pela França. Eles tendo 5, 6, 7 filhos. E o francês, quando muito, 1. Numa que já tem uma projeção matemática de quando a França vai ser completamente muçulmana. Isso, você vê como que Satanás atua. Primeiro faz com que um povo decida não se reproduzir. E depois um outro povo vai lá e fala, então tá bom, então aqui eu me reproduzo. É tão sério que ele diz, o livro atual, ele diz que hoje na França, se os muçulmanos não estivessem lá, não teria capacidade laboral para sustentar o país. O país viveria uma crise, um pane, não teria gente para trabalhar. Faltaria gente nas indústrias, as empresas teriam que ter saído de lá se não tivesse imigrantes muçulmanos. Eles já dependem dos muçulmanos para viver, para poder ter força produtiva no país. Aí também fala que de forma estatística é provado que onde predominam os mormons, cidades no mundo onde os mormons predominam, a taxa de natalidade é altíssima, porque os mormons também pregam essa questão da reprodução para domínio. Agora você pega na Europa, nos Estados Unidos, que é um país genuinamente cristão, protestante, que hoje está se perdendo dia após dia essa cultura, a taxa de natalidade cada vez mais baixa. Então os mormons se reproduzindo e os cristãos parando de ter filho. Então ele pega panoramas do mundo, de cidades e países, aonde o aborto está sendo legalizado. E também a união homoafetiva. As duas coisas caminham junto. País que aprova aborto, aprova união homoafetiva. E dali você imagina, pode abortar e pode casar duas pessoas do mesmo sexo. O que está produzindo com a natalidade? É uma estratégia de Satanás para ir sucumbindo uma sociedade hétero. Por quê? Porque se um homem e uma mulher se casam e têm um filho, a probabilidade dessa criança ser hétero, ter uma família, é muito maior. Mas se é uma inseminação artificial ou uma adoção por um casal homoafetivo, então o que está se construindo? Uma sociedade cada vez mais sozinha e individualista. E aí ele dá muitos dados estatísticos que não tem como eu discorrer, senão tem um capítulo do livro só sobre isso. E é assustador. E nós, como os cristãos, num centro de nós mesmos, ele fala da cultura do eu. E o livro traduzido para o espanhol fica com tudo do Joe, com tudo do me, né? Do me, do eu. Nós estamos hoje como cristãos, como evangélicos do mundo, muito no eu. Muito numa teologia da prosperidade. Essa visão do eu tenho, eu quero, eu posso. Eu descobri agora que tem um Deus que trabalha a meu favor. Então agora eu vou ter, eu vou poder, eu. Esse Deus é por mim, esse Deus é por mim, esse Deus é por mim. E nada do que eu sou por Ele. Então nessa cultura do meu, para mim, nós abolimos o propósito coletivo do Senhor, que é de geração em geração. E ele fala que Satanás, a religião, sucumbiu da sociedade cristã o entendimento de que nós somos peças, nós estamos falando nessa casa, de um propósito eterno de Deus, que não começou em nós e muito menos termina em nós. Que nós recebemos um legado e que nós temos um legado a passar que vai dar sequência depois de nós. E que Deus trabalha por gerações. Deus não está trabalhando nossas vidas para nós mesmos. Nós já recebemos algo pronto e vamos deixar algo. Deus não perdeu o controle da sua obra. Deus não perdeu o controle da história. Deus não perdeu o controle do seu governo. Nesse tempo passa por nós um projeto. Por isso que vocês veem projetos sendo edificados anos após anos, geração após geração de Satanás. E a igreja sempre num projeto pequeno. Sempre num projeto temporal. Até aonde chega na minha vida. É assim ou não é, gente? Isso não é um retrato da igreja? Porque a gente aprendeu que importa depois, né? Pode desfrutar de tudo aqui na terra, eu vou para a rua de ouro mesmo. Um pensamento individualista. Eu vou para as ruas de ouro, e meus filhos que vão ficar aqui, ficam nesse inferno, e meus netos, e meus bisnetos, ficam nessa confusão e nesse caos. Ai de nós se não transmitimos uns legados. Eu li esse livro e eu pensava assim, como que vai ser a sociedade que meus netos vão nascer? Do jeito que já está. E aí, vamos falar então desse transmitir legado.
A Bíblia e o projeto de Deus, eu não vou ler todos os versículos, que é muita coisa. Mas aqui nós vamos fazer alguns versículos pontuais que vai nos provar, nos embasar, que o propósito de Deus sempre foi geracional. Deus nunca trabalhou com o povo especificamente só para eles. Deus sempre teve um propósito, desde Gênesis, que nós lemos, do homem, a sua imagem e semelhança, que domina e sujeita a terra. E ele sempre trabalhou, Deus sempre contribuiu, Deus sempre se moveu com os seus homens, com os seus pactos, para que isso fosse constituído, que isso fosse levado, isso fosse mantido de geração em geração. Deuteronômio 4:9, não é para ser rápido, diz assim: tão somente guarda-te a ti mesmo, e guarda a tua alma, que não esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Aqui está um padrão de Deus, e nós vamos ver isso nos versículos. Não esquece do que Deus já fez, e transmite para os teus filhos e os filhos de teus filhos. Um Deus que nos pede para que não esqueçamos que Ele tem uma história com a humanidade, e que nós transmitamos isso como um legado para as nossas gerações. Conte para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos quem eu fui e quem eu sou. Dê sequência, não esquece, guarda a tua alma, guarda a tua vida em mim, e conta para as suas gerações quem eu sou. Um Deus que trabalha conectado o futuro com o passado, com o futuro. Um Deus que sempre olhou o presente como continuação do passado, e como algo que está prevendo um futuro, preparando um futuro. Deus nunca trabalhou com o homem dele, com o povo dele, exclusivamente. Ele sempre viu como uma consequência de algo, ele nunca desconsiderou o passado, e sempre preparou o futuro. Deus nunca desconsiderou o passado. A gente viu esses dias, né? Não sei quem que pregou, não sei se fui eu. Como Deus, 400 e tantos anos depois, fala assim, da história de Rispa, né? A gente pregou no Retiro de Mulheres, e também o Robert usou esse texto, né? Deus fala assim: Saul, vou ter que permitir matar 7 dos seus descendentes, porque você cometeu um erro. Que erro? Matou, né, os descendentes lá. Matou Gebionitas, mas era o povo inimigo. Saul fez isso. Saul matou os Gebionitas para proteger o povo de Judá, o povo de Deus. Saul, você esqueceu uma coisa: há mais de 400 anos atrás, Josué fez um pacto com esse povo, não me consultou e fez. Tem que cumprir isso de geração em geração, não tem jeito, cara, vou ter que matar a sua descendência. Mas Deus fez isso para salvar o teu povo. Tinha um pacto 400 anos anterior, você esqueceu. O que Saul tinha a ver com aquele pacto? Mas Josué tinha feito um pacto. Mais de 400 anos depois, Saul, para proteger o povo de Deus, vai contra aquele pacto. Deus fala assim: tenho que fazer o que é certo. Deus não vive o presente desconsiderando o passado. Deus não vive o presente desconsiderando o passado. Para Ele é uma história geracional. Para Ele é uma história só. Nós precisamos ampliar nossa visão. Salmo 78, 4, 6. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Meu Deus. Porque Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais, para que fizesse conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura soubesse, e os filhos que nascessem, os quais se levantassem a contarem a seus filhos. Um Deus que sempre pede para que se transmita um legado. Ele sempre deu essa orientação: transmita quem eu sou, transmita o que eu fiz, transmita o pacto que eu tenho com vocês. A gente pode perceber aqui que a bênção de Deus, Deus sempre trata a bênção como algo geracional. A bênção do Senhor é algo que precisa ser transmitida. Repita assim comigo: a bênção do Senhor é algo que precisa ser transmitido. O Deus abençoa os nossos filhos, abençoa. Cabe a nós, como os pais, transmitir o legado dessa bênção. Precisamos fazer saber aos nossos filhos quem é Deus, o que Ele fez, o que Ele está fazendo, o que Ele quer fazer.
Eu conto essa experiência que um dia, eu estava num culto, uma atmosfera profética, eu estava lá no berçário cuidando de criança, meus filhos pequenos, não sei qual deles. E eu estava falando com Deus assim, Deus, eu quero deixar herança para os meus filhos. E eu falando de herança mesmo, né? Herança natural. E o Espírito Santo me falou assim, pega um caderno e escreva todas as palavras que eu tenho falado sobre você, sobre o seu marido e sobre eles. E quando eles forem na idade madura, eu vou te dar o dia, vou te dizer o dia, você guarda isso, que você vai entregar a eles e vai dizer, toma aqui a tua herança. E é tremendo que Deus falou, escreva o que eu tenho dito a você e seu marido, não só o que está dizendo a eles. Eles precisam conhecer as palavras que é sobre mim e Eduardo. Eles precisam conhecer as palavras sobre o apóstolo L. Eles precisam conhecer as palavras sobre o sonho de Deus. Esse é o legado, essa é a maior herança que eu posso transmitir para os meus filhos. Uma visão, um propósito, um porquê, um sentido para a vida deles. Ninguém tem sentido na vida, ninguém tem propósito. Está todo mundo ansioso, depressivo, se matando. Os nossos filhos têm herança, os nossos filhos têm legado, os nossos filhos têm propósito. Isso precisa ser transmitido. Senão eles não vão saber. Não vamos deixar que eles percebam sozinhos. Nós podemos transmitir. Transmitir. Transmita a palavra, transmita a verdade, transmita o propósito, transmita as palavras proféticas. O Deus diz aqui nesses versículos que eu li, Ele não fala assim, transmita as minhas escrituras somente. Ele fala, transmita quem eu fui, transmita o que eu fiz, transmita o que eu tenho dito sobre vós. Foi isso que eu acabei de ler. Às vezes a gente ensina só a palavra, e Deus fala assim, transmita quem eu sou, o que eu tenho feito, o que eu tenho falado. Eles precisam saber do meu movimento, do que eu tenho dito, porque se uma geração não tivesse transmitido a outra, hoje nós não estaríamos aqui. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É um Deus de gerações, é um Deus de legado. Amém. E olha que lindo, essa frase aqui eu copiei do livro. Deus poderia ter enviado o seu filho Jesus imediatamente após, o apóstolo ele fala isso, a queda. Caiu Adão e Eva, ano seguinte, Jesus. Estava tudo resolvido, não estava? Satanás tinha feito muito menos arruaça. Mas ele decidiu cumprir sua vontade no decorrer das gerações de discípulos obedientes. Não é lindo? De geração em geração, ele encontrou homens obedientes. E o seu propósito foi sendo desenrolado, desenvolvido. Com Abraão, com Noé, com Moisés, com Abraão, com Isaac, com Jacó. E foi até chegar a Jesus. Ele construiu uma linhagem até que seu filho viesse. De homens dispostos a obedecer. E nós precisamos rastrear, que é o tema de hoje, essa semente. A semente da bênção. Nós precisamos, aqui eu vou começar na palavra, desde lá do passado, rapidamente nós vamos rastreando isso. Mas isso chega nas nossas vidas, e isso chega nos nossos filhos, isso passa pelos nossos netos, isso vai de geração em geração. Como rastrear a semente da bênção? Claro que existe um legado, claro que existe uma palavra, claro que existe uma promessa, está tudo aqui dito, está tudo feito, está tudo falado. Mas o Senhor tem moveres específicos de geração em geração. Deus não se move hoje como se moveu com Davi. Deus não vai mandar a gente construir arca como mandou para Noé. Deus vai mandar a gente ferir rocha, pedir água da rocha como falou com Moisés. São figuras. Hoje nós estamos num novo pacto, o pacto perfeito, a nova aliança. Cristo habitando em nós. E nós precisamos rastrear o que essa semente da bênção tem sobre as nossas vidas. E ele começa lá em Noé. Eu não vou ler nada para a gente andar com o tempo aqui. Ele olha para aquilo tudo e fala assim, não tem mais jeito, vou acabar com a humanidade, mas há um justo sobre a terra, Noé. E ele salva só Noé? Respondam para mim. Não, ele salva Noé, sua esposa, seus filhos, a esposa dos seus filhos. E ele coloca toda a família de Noé na arca. Ele diz, entrará tu com os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. E quando o dilúvio, aqui é autoexplicável, né? Para a gente poder ganhar tempo, né? Deus não salva um homem, Deus não salva ele e sua mulher, Deus salva toda a sua família. Nós já pregamos nessa casa sobre isso, que a atitude, o justo era Noé. O justo era só Noé.
Mas toda a família de Noé foi salva. O homem como sacerdote tem essa propriedade sobre ele. Ele sendo um homem honesto, ele sendo um homem um sacerdote real, ele sendo um homem que manifesta Cristo, um homem posicionado, está sobre ele essa capacidade de colocar sua mulher, seus filhos, seus netos na arca. Um lugar o quê? Da presença de Deus, da proteção de Deus, do cuidado de Deus. Um homem posicionado em Cristo, toda a sua descendência habita na arca. E aí quando o dilúvio passa, Deus faz um pacto com Noé. E olha que lindo, o que Deus fala com Noé. Vê se vocês conseguem perceber o que eu já li aqui. E abençoou Deus, é Gênesis 9, 1, 2, a Noé e seus filhos. E ele disse, olha o que Deus disse para ele: frutificai-vos, multiplicai-vos e enchei a terra. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo animal da terra, sobre toda a árvore dos céus, sobre tudo que se move sobre a terra, sobre todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. O que Deus fala para Noé aqui depois do dilúvio? Repete o pacto que ele havia feito a Adão. Ele recomeça a humanidade através de Noé, reproduzindo o mesmo pacto. É tremenda a misericórdia e o amor de Deus. Porque você vê que a queda, tudo aquilo que Adão tinha, primeiro Adão ouve aquela promessa, aí ele cai. A coisa fica tão feia a ponto de Deus falar assim: chega com tudo, vou acabar com a humanidade. Mas depois que o dilúvio passa, diante de um justo, Deus repete o pacto original. A queda do homem não foi suficiente para invalidar o pacto de Deus de geração em geração. Ele fala assim: Noé, vou começar tudo de novo a partir de você. Multiplicai, sede fé de fecundo, e sujeitai toda a árvore do céu. É lindo. Ele repete o mesmo pacto que tinha feito com Adão. Vou começar tudo de novo com você, Noé. E a promessa é essa, e a palavra é isso. O que eu prometi a Adão, ele virou as costas, ele pecou, é isso. E recomeça você debaixo da mesma palavra. Ele não dá uma palavra nova. Ele pega aquela mesma promessa, aquele mesmo pacto, enxerta em Noé agora. A queda não foi suficiente para abolir o pacto que Deus tinha com a humanidade. E aí, nós sabemos que um dia, Noé bebe um pouquinho demais. E nós sabemos que ele chegou a tirar a própria roupa, não sei em que condições. E que os filhos de Noé viram, um filho de Noé viu a sonidez e saiu e falou: papai está pelado e bêbado, né? Papai está bêbado e pelado. Que foi Cã, ou Cão, como que fala direito, gente? Cã. Mas tiveram outros filhos que ficaram sabendo e falaram assim: meu Deus, não podemos deixar papai passar essa vergonha. Diz a palavra que pegaram uma túnica e vieram de costas e cobriram Noé sem olhar para ele. Noé nem ia se lembrar disso, mas por tanto respeito ao pai, eles encobriram o pai sem olhar para ele, sem conhecer a nudez do seu pai. Mas um deles não. Um deles saiu divulgando a vergonha do pai, que foi Cã. E aí ele amaldiçoa Cã. E é tão tremenda a maldição de Cã. Engraçado dizer assim. Mas eu vou explicar. Ai, eu não anotei aqui. Vou ter que ler, gente. Queria tanto correr. Mas a maldição de Cã, que é Gênesis 9, 20 a 27. Maldito seja Cã. Escravo dos escravos será para seus irmãos. E acrescentou: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem e o Deus de Canaã, seu escravo. Que Deus amplie o território de Jafé, habite nele nas tendas de Sem, e seja Cã, seu escravo. O que Deus fala assim? Ele abençoa os filhos que encobriram a sua nudez. E ele fala assim para Cã: o seu descendência vai ser escravo dos descendentes dos seus irmãos. Sabe qual autor do livro chama atenção assim? Porque a Bíblia fala, e lá na frente, em algum lugar, que Cã teve uma vida normal. Cã não foi amaldiçoado para ele mesmo. A maldição do que ele fez foi sobre os seus descendentes. E aí, algo tremendo que o Espírito Santo traz aqui. Quando você desonra o seu passado, você condena o seu futuro. Isso é o autor do livro que fala. Ele não foi amaldiçoado para ele mesmo. Noé não abençoou Cã na sua geração, no seu tempo. A Bíblia relata uma vida de prosperidade de Cã, uma vida normal. Mas os seus descendentes foram eternamente escravos dos descendentes dos seus irmãos.
Quando nós desonramos o nosso passado, nós condenamos o nosso futuro. Só aqui já dá uma pregação, né? Quantas pessoas desonram pai e mãe, desonram a história, desonram o propósito de Deus, desonram o que Deus já fez, desonram seus líderes, desonram o que veio antes. Quando nós desonramos o passado, nós condenamos o futuro. E como a nossa sociedade tem condenado o seu futuro por desonrar um legado, uma sociedade que não está nem aí com os princípios, não importa o que me ensinaram, não importa valores de família, não importa valores de fé, o que importa é eu ser feliz hoje, o que importa é fazer minha vontade hoje, e isso está condenando o futuro. Quando nós desonramos o passado, nós condenamos o futuro. Um Deus sempre que liga o passado ao futuro, um Deus sempre que as consequências da bênção e da maldição não são para uma geração, porque Ele trabalha na história. Gente, se fosse discorrer aqui, porque num tempo, o que as nossas atitudes, as consequências, é tão real, é tão palpável, como as nossas decisões influenciam os nossos filhos. Como as pessoas têm coragem hoje em dia, aqui entre nós, povo de Deus, de falar assim, não quero mais saber de igreja. Gente, tem que ser muito macho para falar assim, vou criar meus filhos no mundo. Eu não tenho coragem para isso, mesmo que eu quisesse, que não passe isso pelo meu coração e do meu marido. Você conhecer a verdade, conhecer a palavra de Deus, conhecer quem é Deus, a igreja de Cristo, e escolher criar um filho hoje, e transmitir legado de um mundo do jeito que está. Deus é um Deus de gerações, as nossas escolhas, as nossas decisões hoje impactam profundamente a vida dos nossos filhos. O que a gente faz não para em nós, como as nossas decisões acertadas também são herança para os nossos filhos. As nossas escolhas são bênção para os nossos filhos. A maneira que a gente casa, como a gente trata o nosso esposo, como o marido trata a sua mulher, o que ensina dentro de casa, o que inspira, ensina com a sua vida, é primordial para que nossos filhos vão viver. Nós reproduzimos a nós mesmos, sem abrir a boca dentro de casa. Não é? Nossos filhos são nosso espelho, gente. Nós reproduzimos a nós mesmos. Deixa eu voltar à palavra. Eu trabalho com adolescentes. Você não precisa aconselhar a família para saber como a família está. É só ver o comportamento do adolescente. Já tivemos adolescente nessa casa que já passou daqui, não está mais. Você podia fazer o que for, que nada entrava no coração. Você fala assim, porque é adolescência, emburrado, né? Eles têm essa fase. Menino novo, murmurador, reclamando, nada agrada com a igreja. Coisa, né? A gente faz de tudo, trata bem, ministra, leva para o parque, faz sentido, tudo empurrado. Aí você começa a conhecer a família. Aí você fica sabendo o que ele escuta dentro de casa a respeito da igreja. Como é um abortivo na vida das crianças, do adolescente, uma língua murmuradora e reclamando dentro de casa. É um abortivo. Não tem revelação que entra. Não tem amor que você coloque, que funcione. É uma barreira. A criança, o adolescente se torna blindado para a palavra, para a verdade de Deus. Porque foi abortado lá, ó. Lá na casa dele. Aquela igreja? Mas fizeram isso. Mas não concordo. Aí você vê que tudo que fala era só uma reprodução da sua casa. Os pais não têm noção. A única diferença que tem entre o pacto que Deus fez com Adão. Adão naquele tempo era só ele e Eva, amém? Com o pacto que Deus fez com Noé. É que quando ele faz o pacto com Noé, ele cita os filhos de Noé. Ele cita gerações. Agora ele cita gerações. Vou pular aqui, a gente já leu a maldição de Cã. E aí nós vamos a Abraão. Passamos de Noé e vamos para Abraão. Nós estamos rastreando a semente da bênção, amém? E lá em Gênesis 12, 1 e 3, vou ler bem rapidinho, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. É tremendo que a gente pode perceber aqui que Deus trata o passado para prometer o futuro. Ele fala assim: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Com isso,
Eu vou fazer de ti o que? Vou te abençoar, vai para a terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação. Primeiro ele trata o passado, para depois ele prometer o futuro. Um Deus que liga as coisas, os tempos. Abraão, se você sair da tua parentela, se você sair da tua casa, se você vencer a sua história, se você vencer a cultura que você foi criado, se você vencer o paganismo que você foi gerado, se você cortar o cordão umbilical, espiritual, cultural, com a sua família, se você vencer os seus traumas, se vencer os seus complexos, as durezas que você teve até hoje, se tudo isso você fizer, eu te farei de ti uma grande nação. Abençoarei grandemente você. O ponto é que a gente chega em Cristo e não sai da nossa casa e da nossa parentela e fica esperando que nossa geração e a próxima geração seja abençoada. Se não adianta chegar em Cristo e não romper com o passado, não romper com a história. Tudo aquilo que foi produzido em nós, até onde nós chegamos Cristo, para transmitir um legado de bênção. Quantas pessoas, anos na igreja, e nós olhamos e falamos assim, está transmitindo para o seu filho a mesma coisa que seu pai e sua mãe transmitiu para ele. É nítido. Porque não rompe, não sai da tua casa, da tua parentela. O chamado de Cristo para nós é uma nova vida nele. Nós nascemos de novo, nos tornamos bebês na fé. Temos que romper com toda a cultura pagã, toda a cultura de pecado. Temos que morrer para tudo aquilo que foi construído em nós, para que possamos sim, ser novas criaturas em Cristo e deixar um legado de bênção, a semente da bênção para os nossos filhos. Não é só vir na igreja, não é só falar que virou crente. Para transmitir um legado diferente, temos que buscar viver em Cristo algo novo. Senão nós somos filhos de murmuradores. E nós murmuramos e geramos murmuradores. E assim vai. E tantas características que você podia falar. Me vem ao coração hoje. Nós somos medrosos. Outro dia eu estava falando com uma mãe. Eu falei assim, fulaninha, a filha dela, né, me ajuda, é uma adolescente, tem medo de tudo. Eu falei, minha filha, você tem medo. Eu tenho liberdade com essa mãe. Eu falei, você tem medo de tudo. Vamos deixar esse medo na cruz. Não adianta eu ensinar sua filha a não ter medo. Não adianta eu ministrar sobre ela. Não adianta eu fazer retiro. Não adianta eu fazer day out. Não adianta eu fazer nada. Se você não romper com os seus medos, você vai sempre transmitir isso para sua filha. Me ajuda, vamos enterrar esses medos. Aí sim nós podemos começar a produzir algo diferente da sua filha. Porque ela também já está com essa semente. Ela vai ter que romper, ela vai ter que renunciar. Nós vamos ter que ministrar na vida dela. Mas nós precisamos curar a raiz. A raiz é você. A raiz somos nós. Se nós não formos curados, não vamos gerar pessoas curadas. Quantas crianças e adolescentes extremamente enfermos, porque a raiz era enferma. Porque a raiz está enferma. Amém? Deus sempre liga o passado ao futuro através do presente. Deixa eu pular bastante coisa aqui. E é tremendo porque você vê que Deus promete, Deus faz uma promessa para Abraão que não se cumpre nele. Se cumpriu nele? Uma descendência maior que as estrelas do céu e que a areia do mar? Abraão viu isso? Isso concretizado. Abraão viu? Não viu. Isaac viu? Não viu. Jacó viu? Não viu. Mas ele diz assim, com a mentalidade evangélica atual, que insiste que temos que experimentar todos os cumprimentos das promessas da nossa geração, nós não podemos entender isso. É um rompimento de mentalidade. Deus prometeu, ou Ele faz agora, ou eu me frustro. Eu não consigo entender, nós não temos mente renovada em Cristo para entender que as promessas começam em nós e se aperfeiçoam nos nossos filhos. Se aperfeiçoou numa próxima geração. Então tá bom, olha que Deus ruim. Prometeu a Abraão que ele teria uma descendência maior e que existiria e ponto. Que Deus ruim não deixou Abraão ver. Deus foi ruim com Abraão. Ele era velho, a mulher dele era estéril. Eles geraram Isaac. A promessa começou a se desenrolar através de Abraão. Abraão foi extremamente abençoado, extremamente honrado. Ele não viu o fim, mas ele foi o começo de algo. Ele desfrutou desse algo. Não é que nós não vamos ver nada, mas nós temos que entender que nós somos uma parte do processo da promessa. Nós não somos o todo da promessa. Entende?
Isaac viu tudo? Não viu tudo. Olha que tremenda a vida de Isaac com Rebeca. E eu anotei aqui, não vou ler, vou pular. Mas quando Eliezer vai buscar Rebeca para casar com Isaac, e ela aceita, sabe o que ele diz para ela? Deixa eu falar uma coisa, se tu uma bênção, te abençoarei, farei de ti uma grande nação. Repete para Rebeca toda a bênção de Abraão, toda a bênção de Isaac. Agora ele repete para Rebeca. A vida de Isaac foi tremenda, ele viu tudo, ela não viu tudo em Jacó. Quantos filhos Jacó teve? 12 filhos homens, 12 tribos. Ele viu a promessa inteira não, mas ele deixou um legado para cada tribo. Ele gerou José, do qual descendeu a tribo de Judá. Ele não viu todo, mas ele experimentou e desfrutou uma parte que lhe cabia da promessa. Senão a gente pensa assim, nossa, então Deus falou comigo, não vai ser comigo, vai ser com Pedro e com a Bela. Oh, que triste, não. Vai continuar neles, mas eu vou ver sim parte disso. Eu vou ver sim algo que eu já recebi do apóstolo L, algo que passa pela minha vida, que meus filhos vão ver. E cada geração vê o cumprimento da parte que lhe cabe de uma promessa que é geracional. Geracional. É muito maior do que nós mesmos. Deus está ampliando isso para nós. Ampliando a nossa visão, não aumentando a nossa responsabilidade. Um Deus geracional. Jesus amado, 11 e... Que horas são? Aqui tem um horário, aqui tem outro. Ah, lá está mais perto da verdade. Aqui já é 11h40. Estou nem na metade. Vamos correr, né? Tem que correr. Conclui a noite? Não, mas tem que começar do começo. Não tem como eu começar daqui para frente. E olha que eu estou pulando, hein? Isso tudo é um capítulozinho do que eu li. É tremendo, gente. Não falta em nenhum domingo, porque a coisa vai esquentar cada vez mais. É profundo. Tamo junto. Aumenta o pão do café do domingo de manhã. Importa mais do que, olhem para mim, mais do que cumprir tudo em nós. Mais do que ficar preocupado que tudo eu veja, que tudo se faça através da minha vida, que tudo seja por mim. Mais importante é que nós deixemos legado, semente para a próxima geração e não percamos a fé. O compromisso de Deus é com geração e não com o tempo presente. Tira o meu olho de que vai fazer, vai acontecer, vai ser por mim. E um olho de que eu tenho que deixar algo, eu tenho que produzir algo, eu tenho que ver uma semente depositada. Aí eu vejo a coisa começando a acontecer, eu vejo a coisa desenrolando, a coisa passando pela minha vida. Mas superior a isso, é o meu coração, o meu espírito voltado, a minha mente voltada a transmitir isso para que isso não morra. Para que isso não morra. Como nós pensamos nisso nessa casa, através da vida do apóstolo L. O tempo todo falando com os jovens, vocês são tomados por uma visão. Que visão? Já tem uma visão antes de vocês. E para os adolescentes de 10 a 15 anos, deixa eu falar para vocês. E o tempo todo martelando visão, martelando propósito. E fala do hospital para eles. E fala da faculdade para eles. Porque se eu não ver tudo, eles vão ter que ver. Importa que a gente deixe um legado de uma visão. Precisamos produzir um legado. Eles têm que reproduzir, senão morrem nós. Senão o apóstolo L se vai e tudo. Coisa triste, uma visão morrer com um homem. Deus nunca trabalhou assim. Abraão morreu, não acabou nele. Isaac morreu, não acabou nele. E Jacó morreu, não acabou nele. Não vai acabar a nossa geração. Fala assim, não vai acabar em mim. Fala assim, não vai acabar em mim. Não importa o que nós vamos ver, o que nós não vamos ver, não vai acabar em mim. Uma sensação de dever cumprido. Guardei a fé, cumpri a carreira, entreguei um bastão, deixei algo preparado. Meus filhos podem voar, porque eu já fiz por eles, já construí, e está tudo preparado o caminho para que eles sejam abençoados. Isso tem que ser a locomotiva dentro de nós. Por isso nós temos gastado os nossos dias, por isso o apóstolo ele gasta os seus dias. O modelo bíblico de êxito sempre foi geracional. Repita comigo, o modelo bíblico de êxito sempre foi geracional. Sempre. Deus cumprindo o seu propósito, seu legado de geração em geração.
Deixa eu pular aqui. Deus diz a Abraão que a sua descendência, teve uma hora lá da história, que eu não vou ler, está em Gênesis 15, 13 ao 16, ele diz assim: Abraão, sua descendência vai ser escrava por 400 anos. Como assim, né? Com toda a promessa que tinha sobre ele, agora Deus diz assim, ó, vou fazer da sua geração, sua descendência vai ser escrava por 400 anos. Mas no mesmo versículo, na mesma sequência, ele fala assim: mas fica tranquilo, porque depois da quarta geração, quarta geração vai se apropriar da terra prometida. Ele fala assim: Abraão, calma aqui, deixa eu falar uma coisa para você, fique tranquilo. Por 400 anos agora, a sua descendência vai ser escravo. Mas quando passar a quarta geração, eles vão entrar na terra prometida. Sabe o que você tem fé para saber? Que por 400 anos toda a sua geração vai ser escrava. Mas Deus teve o amor e o cuidado de dizer para ele: mas na quarta geração eles entram na terra que eu prometi. Abraão não viu nada disso acontecer, mas morreu com fé. E sabe o que a palavra diz? Coisa tremenda, ele fala assim: por que Abraão, Deus escolheu Abraão para ser o pai de todos os crentes? E a gente tem uma resposta pronta na ponta da língua. Qual é? Ele foi o pai da fé, né? Começou em Abraão? Não, começou em Adão, passou por Noé. Mas quando a gente vê a genealogia de Jesus sendo descrita na palavra, começa a partir de quem? De Abraão, que gerou Isaac. Ele foi o que Deus escolheu para fazer a promessa. Começou a partir dele. E aí o autor fala assim, né, como nós temos uma resposta pronta para dizer que ele foi o pai da fé, e realmente ele foi. E ele fala assim: Abraão, Deus escolheu ele pela convicção que ele saberia transmitir esse legado. Não adiantava ser um homem justo, não adianta só ser um homem de fé, mas teria que ser um homem que seria o Abraão, pai de Isaac, avô de Jacó. Alguém que teria no seu coração a disposição de transmitir legado. Se fosse um homem que morreria nele, do que adiantaria Deus fazer uma promessa? A convicção que Deus tinha que Abraão era um homem de gerações, que Abraão seria assim algo fértil, alguém que teria no seu coração o propósito, a responsabilidade de transmitir legado. Porque se parasse em Abraão, estava tudo desfeito. Teria que ser um homem com consciência geracional. Tinha que ser um homem com o coração disposto a transmitir legados. Gente, se eu fosse descrever aqui o quanto isso é grande. Por que Por que Abraão? Por que tanta promessa só para ele? E aí eu poderia traduzir: por que tanta visão para o apóstolo Eli? Vocês conseguem entender o que Deus está fazendo? O que Deus faz nessa casa? Alguém com disposição a pegar tudo o que recebe e falar: toma aqui, meus filhos, vão mais longe. O carinho, o cuidado, a preocupação que Deus tem em entregar algo grande a alguém que tem disposição de transmitir legado. A alguém que não está preocupado só com si, mas que tem no seu coração a convicção que tudo aquilo que Deus fala tem que ser passado para a próxima geração. Esses são os Abraões. Esses são os homens que Deus levanta, que Deus escolhe para fazer algo grande, para cumprir propósito. Pessoas que não olham para um tempo, que não olham para uma circunstância, mas que transmitem legado. O grande diferencial de Abraão foi ser um homem de gerações. Fala assim comigo: Abraão era um homem de gerações. E Deus promete a Abraão não só uma geração. Deus fala assim: Abraão, sua descendência vai ser maior do que tudo. Mas Deus fala assim também para ele, na mesma passagem, fala assim: eu vou te entregar a Canaã por perpétua possessão. Eu vou ser o seu Deus. Tu, porém, guardarás a minha aliança, e sua descendência depois de ti nas suas gerações. Ele fala assim, ó: eu vou te entregar, você vai sujeitar, que é o que ele falou lá para Adão, você vai possuir, você vai dominar. Deus não promete só uma geração, e gerações e nações, mas promete também que as governaria. Guarda isso no seu espírito. Nossas sementes ou nossa descendência não se contentarão somente em existir nesse planeta. Nós não podemos nos contentar somente em existir. E nós precisamos transmitir esse legado para os nossos filhos. Os nossos filhos, eu estou profetizando e declarando, não se contentarão somente em existir. Eu vou te dar descendência, Abraão, mas é para governar essa terra. Eu vou te dar descendência, Abraão, vou fazer um milagre na sua vida, mas é para sujeitar a terra. Nossa descendência não se contentará em existir.
Os meus filhos não se contentarão em crescer, casar, ter uma profissão, comprar um carro, ter uma casa própria, viajar e morrer. Não! Os nossos filhos não se contentarão com isso. Eles não se contentarão em existir. Eles vão entender que tem um legado sobre eles desde o Éden, que passou por Noé, que passou por Abraão, que passou por Isaac, que passou por Jacó, que passou por Jesus, que passou pelo Eli, que passou pelo Eduardo e para a Zelina, e que passa para a vida deles, de sujeitar a terra, de dominar, de governar toda a criação. Nós não podemos criar pessoas que se contentem em existir. Existir. Fala assim comigo, existir é muito pouco. Muitos e milhares e milhões existem. Nós não fomos chamados só a existir. Fala comigo assim, existir é muito pouco. Fala, glória a Deus. Nós não fomos chamados a existir. É tão pouco existir. Existir, a gente existe 70, 80, 90 anos e acaba. Existir é muito pouco. Você olha uma pessoa no caixão e fala assim, ela existiu. Existiu. A Bíblia fala que a vida é um sopro. A vida é um sopro. Triste de quem passa a vida achando que, tem que curtir, tem que ser feliz, tem que fazer. Meu corpo, minhas regras, minhas decisões. A vida é um sopro, gente. Existir é muito pouco. Deus sabia que a promessa, os princípios, os mandamentos não parariam em Abraão, mas pelo contrário, ele transmitiria a sua descendência. A luta pelo extermínio ao padrão de Deus da multiplicação que está acirrada nos dias de hoje. Eu vou pular essa parte, mas há uma descrição ferrenha e uma abertura de mentalidade. O pacto de Deus permanece pelas gerações, mesmo com a destruição dessas cidades. Vamos lá, Sodoma e Gomorra, saindo do homossexualismo, estávamos em perversão total lá em Sodoma e Gomorra, lembram disso? A ponto de Deus falar assim, vou ter que destruir essas duas cidades. Em Gênesis 22, 15 ao 18, eu não vou ler. Quando Sodoma e Gomorra são destruídos, Deus faz a mesma promessa de nações, de descendência. O que Deus fala? Olha, eu destruí essas cidades perversas. Eu destruí essas cidades que estavam completamente distantes de mim. Mas o meu pacto continua de geração em geração. Deus exclui os perversos. Deus destrói as cidades perversas e fala assim, mas eu não paro nisso não. Pode estar pervertido quanto for. Eu tenho justo sobre a terra. E o meu pacto segue de geração em geração. Isso é tremendo, porque primeiro o autor do livro, a gente dá um choque de realidade. Depois ele fala assim, deixa eu falar com vocês, não está pior que Sodoma e Gomorra. E mesmo lá Deus acabou com tudo, mas ele continuou com o seu pacto. Não é para nós perdermos a esperança. Não é para nós falarmos que está tudo acabado. É para a gente olhar para esse quadro e falar assim, eu sou o justo sobre a terra. O que está acontecendo com a sociedade não invalida o pacto geracional com Deus. Não tenha medo, vai ficar cada vez pior, mas cada vez mais Deus vai levantar uma igreja viva, uma igreja de pacto, e a sua bênção vai seguir se perpetuando. Deus não está perdendo o controle, Deus não está perdendo essa guerra. Deus não está perdendo. Ele destruiu a cidade. No versículo seguinte ele fala, deixa eu falar uma coisa para vocês, fartei de ti uma grande nação. E repete tudo para Abraão. Tudo de novo. Tudo que ele já tinha dito. Está lá em Gênesis 22, 15 a 18. E aí já falei que depois ele vai lá. Agora é a hora de casar o seu filho. Eliezer acha Rebeca. E ali fala, Rebeca, oh nossa irmã, você vai ser mãe de milhares. A tua descendência vai possuir essa terra. Rebeca não entendia nada. Rebeca não sabia de nada que está acontecendo. Mas toda a promessa de Abraão vai lá, ele enxerta em Rebeca. E aí Isaac, chega um tempo que chega a hora dele abençoar Jacó.
E ele diz assim: sirvam-te os povos, com outras palavras, governe sobre os povos, e as nações se curvem a ti. Ser o Senhor dos teus irmãos, e os filhos da tua mãe se curvem a ti. Maldito seja os que te abençoares, e bendito seja os que te abençoares. A mesma coisa que já tinha dito para Abraão. E ele continua dizendo assim: o Deus Todo-Poderoso te abençoa, te faça frutificar, te multiplique, para que seja uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que uma herança possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus de Abraão, que Deus te deu, o Deus de Abraão. Você vê um pai transmitindo para o filho de geração em geração a mesma palavra, a mesma promessa, a semente da promessa, a semente da bênção, sendo reproduzida de geração em geração. Nós não podemos deixar que nossos filhos tentem descobrir o que está sobre eles. O Espírito Santo vai falar, mas nós temos a responsabilidade de transmitir a semente da bênção. E depois você vê Deus. Aqui Isaac falou para Jacó, né? O pai falando com o filho. Aí Deus chama Jacó um dia e fala assim: Jacó, deixa eu falar uma coisa para você. Já mais na frente. E fala assim: eis que o Senhor estava em cima dela. E disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra. E aí ele começa tudo de novo, repete tudo de novo. Deus chama Jacó e fala assim: Jacó. Deus fala com Jacó, Deus fala com Jacó. Algo novo não. O pai dele, Isaac, já tinha dito as mesmas palavras. Deus só testificou para ele o que ele tinha ouvido do seu pai. O Espírito Santo vai testificar para os nossos filhos o que eles já ouviram da nossa boca, o que eles já leram da nossa vida. Quando o Espírito Santo falar com eles, não vai ser uma loucura. Meu pai me disse isso. O meu pai vivia isso. Só testifica. Eles não precisam sair rasgando tudo, sabe? Eles não precisam sair, nós já vamos fazer isso, já batendo os pés nas portas, construindo uma cultura. Quando o Espírito Santo falar uma loucura para eles, eu falo assim: opa, meu pai já era louco assim. Ah, meu pai já era louquinho, isso não está louco não, meu pai já tinha dito isso para mim. Naquele momento da história de Jacó, se a gente fosse contextualizar, era uma loucura. Mas o cara não achou uma loucura. O pai dele já tinha dito tudo aquilo para ele. E Deus ainda fala assim: sabe o que eu falei lá para o seu avô e para o seu pai? Vou repetir para você. É uma verdade. Deus teve o carinho de voltar com Jacó e só repetir. Um dia Jacó vai abençoar José, um de seus filhos. E aí Jacó diz assim, lá em 48, Gênesis 48, a Bíblia vai passando. E Jacó disse a José: olha que lindo, o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou e me disse: eis que te farei frutificar e multiplicar, tornar-te-ei uma multidão de povos, e darei esta terra à tua descendência depois de ti, em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nascerem na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus, Efraim e Manassés, meus como Rubem e Simeão. Ele fala assim: José, vem cá, Deus já me disse que está sobre você e sobre os teus filhos. Aí um dia, não contente, Jacó chama os 2 netos e fala assim: vem cá, meus netos. Aí diz a palavra Israel, né? Jacó estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e estendeu sobre a esquerda, a história do X, né? Sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos propositadamente, não obstante Manassés ser o primogênito. E abençoou a José e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até hoje, o anjo que me livrou de todo mal, abençoe estes rapazes e seja chamado neles o meu nome e o nome dos meus pais Abraão e Isaque, e multiplique-se como peixes em multidão no meio da terra. Não contente, ele chama o neto, se repete tudo. De geração em geração, um desespero desses homens de transmitir a palavra. Não esquece não, nós somos o povo da promessa. Deus começou um negócio através de nós. Ele não vai se cumprir não, mas filho, é isso que Deus tem sobre você. Amém. Deus está gerando esse desespero em nós, essa transmissão de legado. Uma consciência de que nada começou em nós e muito menos termina em nós. Fala assim: nada começou em mim e nem muito menos vai terminar em mim. José tinha consciência de que a promessa não havia começado nele e nem muito menos terminava nele. Aí tem um versículo aqui que mostra ele falando de tudo que ele tinha recebido e do que ele ia passar. E ele fala assim no final desse versículo, é lindo, são 3, ele fala assim, e ele diz assim:
E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e farei transportar os meus ossos daqui. Ele conta toda a promessa e fala assim: fique tranquila, Deus vai fazer isso, e eu quero que os meus ossos estejam lá para ver isso. Não ia ver, né? Obviamente. Mas aquele pedido que José faz, que quando eles entrassem na terra, os seus ossos entrassem também, e isso se cumpriu sobre ele. Ele tinha tanta certeza que Deus ia cumprir a promessa, e o povo de Israel entraria na terra prometida, que eles seriam livres, que ele falou assim: um dia que vocês chegarem lá, leve meus ossos. E assim se fez. O dia que vocês estiverem lá, leve os meus ossos. Não vai ser agora, eu não vou ver, mas eu creio tanto, promete para mim, leva os meus ossos. Como que alguém olhar para ele e falar assim: ah, será que vai ser mesmo? O quanto ele transmitiu, não importa que os ossos foram, os ossos não ficaram sabendo de nada, mas a fé que ele transmitiu aí, leva os meus ossos. Eu tenho tanta certeza, não deixa os meus ossos para trás. A fé que ele incutiu naquelas palavras. Cheguei na última página, gente. Fala assim: glória a Deus. Entender gerações nos faz enfrentar o presente. Nós falamos tanto nessa casa de não se mover por circunstância, não falamos? Não falamos tanto de não parar nas dificuldades. Não falamos tanto sobre isso. Tudo que José passou, José do Egito, José preso injustamente, José perseguido, José vendido pelos seus irmãos, não é isso a história de José? Mas José é o mesmo que disse: leva os meus ossos. Um José que não tinha dúvida do que ele portava, não tinha dúvida de que linhagem ele era, não tinha dúvida da promessa sobre ele. Estou no calabouço, tem uma promessa. Estou vendido pelos meus irmãos, tem uma promessa. A mulher de Faraó disse que eu tentei alguma coisa, tudo mentira, fui injustiçado, tem uma promessa. A certeza do legado, o entendimento do futuro nos faz enfrentar o presente. Essa frase não é do sonho de Deus, essa frase é do autor do livro. Olha como essa frase é muito sonho de Deus. Só podemos perseverar em meio às provas e dificuldades de hoje, porque estamos ancorados nos feitos de Deus do passado, que nos sustentam e nos impulsionam até nosso glorioso futuro. Eu vou ler de novo, isso não é lindo. Estou tomada por essa palavra, gente. Olha que lindo. É do autor do livro, tá? Só podemos perseverar em meio às provas e dificuldades de hoje. Tem alguém aí perseverando em meio às provas e dificuldades? Porque estamos ancorados nos feitos de Deus no passado. Nós sabemos quem Deus é, o caráter de Deus, a fidelidade de Deus, que nos sustentam e nos impulsionam até nosso glorioso futuro. Não dá para olhar para esse Deus de pacto, esse Deus de gerações e falar assim: ai Deus, estou tão difícil hoje, estou tão sem dinheiro. Não dá. Isso nos impulsiona ao nosso glorioso futuro. Amém. Coloque-se de pé. É tremendo você pregar algo que não é seu, que você pode falar assim: que tremenda essa palavra. Não é minha. Não ouvi nada, copiei. Que tremenda essa palavra. Não é? O senhor veio aqui para falar alguma coisa, Papito? Então pode vir, acabei. Depois eu falo, depois ora. Acabei. Então senta, gente. Bom dia, paz. Mais 5 minutinhos vocês me dão? Então tá bom. Só para a gente entender que todo esse trabalho, e a gente fala dos muçulmanos, não é uma questão de religião que nós estamos defendendo, né? Então eu tenho um vídeo que eu vou pedir para projetar para vocês, a evolução das religiões desde 1945. Então eu quero pedir para apagar a luz. Antes, põe ele estático primeiro. Essa faixa azul, a primeira, era do cristianismo romano, católico. O segundo hindu, segura para mim.
depois o cristianismo protestante, depois o cristianismo ortodoxo. Então, os três azuis, e depois o cristianismo anglicano, que professa a Cristo. E o islamismo está nesse verdinho aqui, só para vocês acompanhando. Agora eu vou projetar para vocês o quanto isso andou, o quanto a questão das gerações é importante. Pode soltar. Vai observar o hinduísmo e o islamismo. Olha em 2019 como é que está. Pode acender a luz. Isso é que nem mormaço. Queima e você não vê. É uma onda que vem avançando, avançando, e a gente não acorda, e nos transformamos em egoístas, né? Porque nós queremos só o nosso prazer, a preocupação com o nosso eu, com o nosso bem-estar. Antigamente a gente se preocupava com família, hoje nem com família mais. A gente se preocupa com o meu bem-estar pessoal e se dane o resto. Então é um confronto. E isso que nós estamos trazendo, é um despertar que nós estamos trazendo nesses dias. E não é questão de Bíblia, porque não adianta você ensinar a Bíblia e dar mau testemunho. Daí se torna hipocrisia. Não adianta eu falar da palavra e não dar o testemunho daquilo que Cristo é na minha vida. E o Senhor é tão bom, quando Ele viu que não tinha jeito, Ele incluiu a todos em Cristo. Então, todos nós podemos começar a fazer parte dessa geração de bênção hoje. Amém? Quando você chega em Cristo, você é o ponto de partida. E o que Ele diz? Que Ele abençoa até a 1000ª geração. Diga, eu nasci para abençoar até a 1000ª geração. E para amaldiçoar até a 4ª. O que você prefere?
Abençoar. Olha como Deus é bom. Ele estica na bênção e reduz na maldição. O que aconteceu no Egito? Né? Se você ler o texto lá de Êxodo, você vai ver que o faraó que escravizou, que mandou matar os meninos, já não lembrava mais de José. Porque quem devia transmitir quem tinha sido a bênção de Deus, não transmitiu. Então, quando a gente não transmite, quando a gente não vive, a gente se torna passivo para todas as coisas. Então, nós estamos começando esse trabalho, né, no culto da manhã. Nós vamos começar um trabalho com famílias muito pesado, no sentido de perseguir, avançar, porque nós somos testemunhas, nós estamos rastreando as nossas sementes. Para mim está fácil rastrear. Eu olho para a Leila, eu olho para o Davi, eu olho para o Caio, olho para a Bruna, estou rastreando minhas sementes. Olho aqui para casa, quantos jovens, quantos adolescentes, estou rastreando essas sementes. Nós vamos começar a rastrear as sementes, parar de fazer besteira, deixar a vida de egoísmo, deixar a vida de hipocrisia, deixar a vida de superficialidade. Antigamente a mulher começava a casar, e não sou a favor disso, com 16, 17 anos. Daí nós fomos avançando, até que hoje acho que a idade ideal para casar é 30, 35. Com que capacidade reprodutiva? Se a mulher tem os números de óvulos contados. E daí foi levando a mulher para um nível de egoísmo, de manutenção do corpo. Não posso ter mais filhos, porque agora eu já tenho, né? Hoje já estão fazendo silicone com 18, com 20 anos. Daí a criança vai amamentar, a lei da gravidade funciona. Como é que eu vou ter muitos filhos? Né? Olha meus seios, como é que estão caídos já. Né? É a verdade. Então, ó, é um despertar, para que a gente não esteja gerando filhos para isso que nós mostramos aqui. Olha aqui para Taubaté, veja quantos muçulmanos já tem. Veja a escola deles, veja o comércio deles, veja quantos muçulmanos chegam na cidade a cada dia. Veja quantos negócios eles montam o tempo todo. Tudo nesse sentido de gerações. Amém?